É muito comum ouvir as pessoas dizendo, inclusive muitas pessoas do meio acadêmico de psicologia, dizendo que a mudança deve se dar de dentro para fora, quando falam do que as pessoas devem fazer para mudar. Utilizam expressões como profunda mudança interior, ou algumas expressões muito no estilo de Paulo Coelho, algumas expressões assim como: se você não quiser, você não vai mudar. Para mudar, você precisa querer. Mas em nenhum momento as pessoas pensam que para querer a pessoa precisa antes mudar, alterar sua posição no mundo, seus contextos de ação, suas formas de interação. Então não tem jeito, logo aparecem outros lugares comuns. O que perturba as pessoas não são os eventos, os fatos, os acontecimentos da vida, mas sim a concepção, o julgamento, a crença que elas têm sobre esses eventos. Aliás, essa ideia é geralmente atribuída a um filósofo da antiguidade, Epiteto. No Ocidente, teria sido esse filósofo antigo o primeiro a defender essa ideia. E não vão faltar, inclusive, psicólogos difundindo que o modo como significamos uma experiência é que é o determinante de como a gente vai se sentir. O problema é que essas concepções são fundamentalmente equivocadas. Quando alguém afirma que é necessário que a gente mude nossas crenças, a nossa forma como a gente significa a realidade, para que a gente possa alterar o modo como nos sentimos, essa pessoa se esquece de fazer algumas perguntas. Então, vamos a elas. Se nossas crenças determinam como nos sentimos em relação à realidade, seriam essas crenças, então, anteriores às próprias estimulações do mundo em nós? Existe um ambiente, um mundo, um contexto do qual fazemos parte, seja ele físico ou social, e isso nos afeta constantemente. Nossas crenças, então, provêm daí, correto? Não citei nomes das áreas de psicologia anteriormente, mas faço agora a questão de citar. Uma área relativamente nova, a qual é também, em boa medida, equivocada, é a psicologia positiva. A começar pelo nome que mais confunde do que esclarece. Esse nome, psicologia positiva, dá a entender que positivo é sempre benéfico, que o conceito de positividade está intrinsecamente relacionado ao que é benéfico, saudável. E não é assim. Então, isso de antemão já é um erro conceitual crasso. Se assim o fosse, um exame de HIV com um resultado positivo nas mãos seria sempre uma festa. Contudo, tanto na tradição científica quanto na tradição filosófica, a positividade indica presença e a negatividade, obviamente, indica ausência. A psicologia positiva, então, nesse sentido, não possui relação alguma com as tradições positivas. Uma de minhas leituras na área de psicologia positiva foi o livro Felicidade Autêntica, de Martin Seligman. Trata-se de um compêndio de várias pesquisas que traçam possíveis correlações entre sentimentos e emoções positivas e o bem-estar psicológico. Alguns desses estudos levantaram dados em relação a conceitos tais como o conceito de otimismo, por exemplo. Aliás, o autor simplesmente não faz qualquer tipo de consideração conceitual. Seu livro se resume a elencar uma série de referências, as quais deixam o leitor sem saber exatamente o que é o otimismo, qual é o conceito de otimismo que ele está utilizando. A impressão que tive é que Seligman somente quer convencer seus leitores de que as pessoas otimistas, seja lá o que isso significa, que otimismo é esse do qual ele está falando, ele somente quer convencer que as pessoas mais otimistas são mais saudáveis e que o otimismo seria, juntamente com algumas outras virtudes e qualidades, que o otimismo seria a causa do bem-estar como um todo, da saúde. Isso reproduz alguns lugares comuns da indústria da autoajuda e do sucesso. Esses estudos de correlação não comprovam quais são os determinantes do bem-estar, da saúde. Estudos de correlação somente apontam para algumas relações entre eventos. Se pessoas felizes são mais otimistas, é possível que sejam felizes porque são mais otimistas, mas também é possível que sejam otimistas porque são mais felizes ou mais saudáveis. Ou então, tanto o otimismo quanto o bem-estar e a saúde são somente efeitos produzidos por alguma variável que não está presente nessa equação, nesses estudos, por exemplo. Não sabemos, portanto, em estudos de correlação, qual é a causa e qual é o efeito. Fora o fato de que o conceito de otimismo pode ter vários significados e isso nem mesmo é abordado no livro. Existe o otimismo da ideia, o otimismo da ação, o otimismo em relação ao presente e o otimismo em relação ao futuro. Vou dar somente um exemplo. Você vai construir um avião e você pensa nos piores acidentes possíveis para construir o melhor avião possível. Então o que você tem aí? Você tem
O pessimismo da ideia, você pensa no pior possível para fazer o melhor possível. Então há um pessimismo da ideia e um otimismo da ação. E há também um otimismo em relação ao presente e outro em relação ao futuro. O otimismo em relação ao presente é quando você procura ver o lado bom de uma determinada situação já dada, já consolidada. Quando você procura observar e ter esse olhar para de fato tentar cultivar, garimpar algum aspecto bom, fazer com que ele floresça, por exemplo. E o otimismo em relação ao futuro, que é aquele que me parece o menos razoável, o qual concebe que as coisas tendem a dar certo apesar das evidências em contrário. E minha questão é, de qual otimismo ele está falando? Então vamos supor que ele esteja falando sobre o otimismo em relação ao futuro, que é aquele que é mais alardeado pelo senso comum e que de fato o otimismo seria uma das causas do bem-estar. Logo, a partir disso, é produzir uma regra social a qual diz mais ou menos assim: seja mais otimista, pois as pessoas otimistas são mais saudáveis. Mas como já falei anteriormente, isso deixa algumas questões importantes em aberto e está muito longe de respondê-las. Se a pessoa precisa ser mais otimista, uma questão fundamental é como fazer para que ela seja mais otimista. Porém, e se o otimismo, nossos comportamentos, nossos sentimentos, inclusive nosso bem-estar, nossa saúde, forem somente efeitos e não causa do que quer que seja? Há evidências acumuladas por décadas de pesquisas experimentais, replicadas tanto com animais como com seres humanos, de que tudo isso do qual eu já falei é efeito e não causa de bem-estar e saúde. Nossos sentimentos, nossas crenças, sensações, inclusive nossos comportamentos, são efeitos e não causas. São resultado de nossa interação com o mundo, com tudo que nos afeta, seja isso proveniente de algo que está fora de nós ou dentro de nós mesmos. E não adianta ficar dizendo que esse dentro de nós mesmos é nossa mente ou coisa parecida, porque quando procuramos a mente, encontramos somente duas coisas: massa encefálica e interação com o mundo. E massa encefálica sem interação com o restante do corpo e com o mundo não é nada, é somente tecido morto. E se você, como psicólogo, quer ajudar seus pacientes, de fato, de verdade, procure compreender melhor como seus pacientes estão interagindo com o mundo e com os outros. Se você, por exemplo, está muito preocupado se seus pacientes estão otimistas ou não, fique atento a uma coisa: as pessoas tendem a ficar mais otimistas quando suas vidas melhoram, quando suas interações se tornam mais saudáveis. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, divulguem nas redes sociais. Até a próxima!